Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gonçalo Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Ora bem, eu acho que nós temos dois capitais importantes em Portugal, o capital natural e o capital humano. E eu gosto de me concentrar no capital humano porque é talvez o déficit mais grave que Portugal enfrenta neste momento, é o déficit demográfico. Portugal precisa muito de pessoas que estejam cá e de pessoas que venham de fora, e por isso eu penso que a capitalização mais importante que nós precisamos, nós já passámos por momentos de déficits financeiros em que o capital financeiro foi muito importante para o país, mas neste momento acho que o capital em que nós nos devemos concentrar é o capital humano, sem descurar, obviamente, o potencial do nosso capital natural, o potencial do mar, que são ativos muito importantes do país e que podem ajudar também a fixar e a atrair esse capital humano. E o capital que vota continua a ser mais ou menos o mesmo. Isto para dizer o seguinte, da base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a Pordata, na próxima segunda-feira vai divulgar um conjunto de dados que permitem fazer um retrato da evolução das eleições legislativas em Portugal desde o 25 de abril de 74 até às últimas de 2022. Por que é que consideraram relevante realizar agora este estudo? Vai ser apresentado na segunda semana das eleições. Exatamente, mesmo antes das eleições. Eu não quero revelar demasiado sobre o estudo, porque ele será divulgado na segunda-feira. A Pordata realiza retratos regulares sobre os aspectos mais importantes da sociedade portuguesa em momentos cruciais. E agora que estamos em vésperas de eleições, enfim, sem qualquer interferência e de modo totalmente neutro e apartidário, pareceu-nos importante chamar a atenção dos portugueses para aspectos tão relevantes como a participação eleitoral, o que se passou nos vários atos eleitorais, ter alguma memória histórica também da evolução da democracia em Portugal. Enfim, não revelo nada de novo se disser que, olhando para os dados, se vê que há um decréscimo da participação eleitoral. Aliás, isso vê-se ao longo dos anos, desde as primeiras eleições pós-25 de Abril, em 1975, para a Assembleia Constituinte, até hoje tem havido uma curva decrescente da participação eleitoral. Houve, aliás, no ato eleitoral em 2019, a menor participação eleitoral de sempre, abaixo de 50%, e, portanto, isso é algo que nos preocupa e que... Mas porquê, nesta altura, porquê é que não tem o estudo preparado antes, nomeadamente antes da campanha das eleições? Claro, os dados estão sempre disponíveis. A Pordata tem estes dados sempre disponíveis e eles são recolhidos a partir de entidades oficiais. Mas penso que faz sentido, no momento em que talvez a mensagem... dias das pessoas irem votar. Talvez o mais importante neste momento de todos os partidos e da sociedade civil seja um apelo ao voto. Aliás, vemos até meios de comunicação social a fazerem o apelo ao voto, coisa que elogio e me parece muito importante. Portanto, a forma de condicionarem, ou não há forma de condicionar ao apresentar este estudo? Não há nenhuma forma de condicionar, não há nenhum objetivo de condicionamento, é apenas para informação. Se dali resultar uma maior participação eleitoral, tanto melhor. Ou seja, já percebemos que uma das preocupações que evidencia o estudo, e em função da leitura dos dados estatísticos e que estão disponíveis para todos, é realmente essa preocupação com a abstenção e com o aumentar da abstenção. Nós, aliás, lançámos em novembro um policy paper sobre abstenção, em que também se procura explicar um pouco o fenómeno da abstenção e fomentar a participação eleitoral. Devo dizer, aliás, que o fenómeno da abstenção tem várias explicações que não são apenas a falta de participação dos eleitores. Por exemplo, nós verificámos nesse estudo que lançámos em novembro que uma das explicações para a abstenção elevada em Portugal é o facto de os jovens que estão a sair do país não se recensearem no estrangeiro e terem dificuldades de acesso ao voto. Talvez até mais do que aquele mito que existe, que é a da desatualização dos cadernos eleitorais e o facto de pessoas que morreram constarem ainda dos cadernos eleitorais. Isso é verdade. Mito? Não, é um mito. É verdade. Isso é inteiramente verdade, mas não é, de acordo com este nosso policy paper, não é a principal explicação. A principal explicação neste momento está na quantidade de jovens que saem do país e na dificuldade que têm em aceder ao voto e na dificuldade que têm em recensear-se no estrangeiro. Só para clarificar, a quantidade de jovens que saíram em que período?
Desde quando? Nos últimos 10 anos, não é? Na última década, e tem sido de facto, de acordo com os números, O que nós também corresponde ao revelamos aumento da inflação, da abstenção. que corresponde ao aumento da abstenção. O pico da última crise que vivemos, não é? Sim, exatamente, embora de facto o pico da abstenção foi em 2019, mas estas coisas têm sempre um lag, não é? Portanto, há sempre aqui um diferimento entre as maiores saídas e depois o aumento da abstenção. O que esse estudo nos mostra é que de facto há aqui uma correlação relevante entre a saída dos jovens e o aumento da abstenção. Ainda relativamente ao estudo, o facto de nós partimos para estas eleições que são antecipadas por uma razão tão simples quanto o facto de existir uma maioria absoluta que colapsou e que um primeiro-ministro que decidiu pedir a admissão e um presidente da República que decidiu convocar eleições antecipadas, em vez de continuar a dar oportunidade a esse governo de maioria absoluta de prosseguir o seu trabalho. Olhando para a história, o vosso estudo também faz esta comparação ou não? Ou fica só em 2022 sem olhar para o que aconteceu agora? Não, o estudo não olha para os factos que deram origem a cada eleição, embora os factos históricos são conhecidos e, portanto, a mobilização eleitoral em cada período tem a ver com os fatores que estão presentes em cada momento, mas não conseguimos de modo nenhum antecipar se estes fatores levam a uma maior ou menor participação eleitoral. Isso penso que só no dia 10 de março é que vamos conseguir avaliar. Mas, olhando para o passado, isto faz sentido, o que aconteceu? Ou o que é que não faz sentido e faz sentido? Não, do ponto de vista da participação eleitoral, não há nenhuma relação. E, portanto, quer dizer, o que se vê no passado é que quando há períodos de maior mobilização, de maior incerteza quanto ao resultado das eleições, isso naturalmente leva a uma maior participação eleitoral. Quando há uma certa desmobilização, quando se antecipa muito o resultado das eleições e, portanto, aí naturalmente a participação pode decrescer. Nesse sentido, alguma incerteza quanto ao resultado pode aumentar a participação eleitoral. Enfim, é o único resultado, a única projeção que podemos tirar daí. Mas diria que corremos também aqui o risco, enfim, sabendo que isso vocês não fazem futurologia, mas corremos aqui o risco de entrar num ciclo de um governo que não tenha a devida estabilidade e que, portanto, vai durar apenas uns meses e que surja novo período eleitoral? Bom, nós, de facto, isso não podemos fazer. Aliás, devo dizer que penso que ninguém poderá fazer em Portugal essa previsão neste momento. Aquilo que me parece importante é garantir que a nossa sociedade civil é resiliente. Nós, se olharmos para fora, Portugal tem tido alguma estabilidade política nos últimos anos. Nós, se olharmos para outros países, desde logo aqui ao lado em Espanha, ou na Bélgica, ou mesmo na Alemanha, houve períodos alargados de formação de governo, períodos de alguma instabilidade política, e aquilo que me parece fundamental nestes períodos é garantir que há uma sociedade civil resiliente, que há um setor empresarial robusto, forte, independente e que consegue ultrapassar estas dificuldades, porque a instabilidade política é própria dos sistemas políticos. Não sei se vai haver, se não vai haver, não faço ideia, mas acho que mais importante do que estarmos preocupados com a existência ou inexistência de estabilidade política é estarmos preocupados em criar uma sociedade civil forte que pode resistir a qualquer instabilidade política que possa surgir. E nesse sentido é o que procuramos fazer, é informar as pessoas, é garantir que as pessoas têm acesso à informação e que, portanto, podem pensar pela sua própria cabeça e não estão dependentes dos ciclos políticos, longos ou curtos. O vosso estudo avança também um bocadinho sobre a percepção da população residente em Portugal sobre a política nacional. A abstenção também pode ser justificada por esta má percepção ou descontentamento que sabemos que existe também em função daquilo que têm sido as sondagens que vão sendo reveladas? Sim, aliás, olhando para os dados do Eurobarómetro, por exemplo, é possível verificar que os portugueses em geral estão descontentes com os seus representantes políticos, até mais descontentes do que a média europeia, embora a média europeia também mostre um elevado grau de descontentamento com os responsáveis políticos. E, naturalmente, que isso leva a algum desinteresse pela política, pois se as pessoas estão descontentes, se as pessoas não se revêem, é natural que isso leve a algum afastamento e a uma menor participação eleitoral. Agora, o que é importante perceber, enfim, essa mensagem é importante que passe, nós procuramos sempre passá-la,
é que numa democracia a mudança se faz pelo voto e, portanto, é através da participação que as pessoas podem manifestar o seu contentamento ou descontentamento. E essa participação eleitoral é muito importante para o robustecimento do sistema democrático. Mas vamos ter aqui alguma surpresa relativamente àquilo que já são os dados que conhecemos desta percepção da política nacional do descontentamento no vosso estudo, ou não? Não quero revelar, certo. Não quero perder o interesse do estudo, portanto, segunda-feira esses dados vão sair, mas eles refletem em larga medida aquilo que tem sido a avaliação, por exemplo, do Eurobarómetro. Certo, porque, por exemplo, nós, no momento presente, o que está na base da admissão deste governo e o que aconteceu também, por exemplo, na Madeira, são casos de corrupção. A corrupção tendencialmente não aparece como um fator que esteja a um nível superior. Poderá haver aqui, neste momento, face aos últimos acontecimentos, uma alteração ou não? A corrupção é um dos fatores fundamentais sobre a apreciação que os portugueses fazem dos seus representantes políticos. Aliás, a Fundação tem estudado amplamente o fenómeno da corrupção, da ética na política. Ainda no ano passado lançámos 2 estudos sobre isso, um dos quais tinha uma avaliação de percepção dos portugueses sobre o comportamento ético dos seus representantes políticos. Por exemplo, um dado muito interessante desse estudo, e que nem sempre é tido em conta, é o facto de os portugueses terem em relação aos políticos uma exigência superior àquilo que eles próprios têm da sua classe. Nós fomos ouvir este estudo do Luís de Sousa, foi ouvir os políticos e foi ouvir os portugueses. E dentro da classe política havia um pouco a ideia de que bastava cumprir a lei. Quem cumprisse a lei, quem não cometesse um crime, estava, digamos assim, limpo do ponto de vista ético. Portanto, a questão da ética era colocada à margem. Exatamente. E para os portugueses, a percepção do público é um pouco mais exigente. É de que não basta o cumprimento da lei, portanto, não basta alguém ser absolvido num processo ou demonstrar que cumpriu a lei. É exigível, esta é a opinião que resultou deste estudo, é exigível um comportamento ético mais elevado. Porque é uma figura pública, tem responsabilidades acrescidas. Exatamente, também. E porque representa os portugueses, tem esse encargo e tem essa responsabilidade de representar as pessoas. E, portanto, tem obrigações, do ponto de vista ético, superiores àquelas que resultam simplesmente da aplicação da lei. Portanto, poderá agora vir a corrupção a subir um pouco relativamente àquilo que são a percepção dos portugueses, ao seu descontentamento com os políticos em termos gerais? Eu penso que isso já estava refletido. Talvez nós não tivéssemos a ideia clara disso, mas isso já estava refletido. Em todos estes inquéritos isso é claro. E quando nós fizemos estudos especificamente sobre o tema da ética e da corrupção, isso resultava muito claro, que os portugueses identificavam esse tema e que eram particularmente exigentes relativamente a essa matéria. Mas podemos estar aqui a falar mais de uma crise não só dos políticos, mas uma crise das instituições, ao nível da Assembleia da República, da Presidência da República. A percepção, o descontentamento é também este nível? Eu não creio que vá a esse nível, ou seja, eu acho que os portugueses conseguem perceber, e as pessoas em geral conseguem perceber. Isto é porque os casos também têm deambulado um pouco por todo o lado. Sim, não é? mas não creio que estejamos num momento de crise de regime ou de crise institucional. Acho que isso interessa a um discurso mais tremendista, que também não é aquele que os dados revelam. Certo. Também não é isso que os dados revelam. Aliás, se nós olharmos para o Eurobarómetro, por exemplo, os portugueses revelam-se em geral, ali na média, satisfeitos com a sua democracia. Portanto, não há também temos que ponderar as coisas, não há uma vontade geral de mudança de regime, de mudança da Constituição, de mudança das instituições. Há um descontentamento pontual com determinados comportamentos e, portanto, isso é preciso, obviamente, ter em conta. Mas não acho que se justifique, neste momento, um discurso tremendista quanto ao regime ou quanto às instituições. Há depois setores específicos. O caso da justiça tem estado muito ligada à política e ao desenvolvimento também da situação política. Veja-se o que aconteceu. Volto a lembrar, na Madeira e com o Governo da República. Há aqui também uma judicialização da política? Pode-se falar nisso ou não, do seu ponto de vista? Também me parece que não. Eu penso que a Justiça tem que cumprir o seu papel e estranho seria que a Justiça não desenvolvesse as investigações que tem que desenvolver. Isso é que seria preocupante. Agora, nós temos um problema crónico na Justiça, que é o problema da morosidade. Fizemos Vocês avanços. têm feito estudos também Sim, nisso? exatamente. Fizemos, aliás, há 12 anos um grande estudo sobre justiça económica, que foi muito importante, que produziu resultados e temos vindo a monitorizar o tema da justiça, desde logo com os dados da Pordata, sobre os tempos médios de decisão.
Foi feito um caminho positivo na justiça civil, digamos assim, e aí houve uma melhoria dos tempos de decisão, mas a justiça criminal continua com tempos muito elevados e, sobretudo, a principal preocupação está na justiça administrativa e fiscal, que é muito importante porque tem a ver com o centro da atividade do Estado, da relação dos cidadãos e das empresas com o Estado, a atração de investimento estrangeiro. Tudo isso depende muito da percepção que as pessoas têm sobre a justiça económica. Por exemplo, se nós formos olhar para o inquérito que é feito às empresas sobre custos de contexto, elas dizem que o seu principal obstáculo é a justiça económica, a justiça administrativa e fiscal. Isto é visto, obviamente, e lido por investidores estrangeiros que pretendem investir em Portugal. Isso não mudou, de há 12 anos para cá. E isso não mudou, num certo sentido, em alguns casos até piorou. E, portanto, eu acho que a discussão sobre a justiça tem que ser feita, não deve ser feita à quente, não deve ser feita sobre casos concretos, mas tem que ser feita porque ela é estruturante para o futuro do país. Mas cria suspeita, mina, de certo modo, a confiança ou falta dela na população, ou não? Nestes casos? Admito que sim, mas a justiça tem que funcionar. O que eu acho que é essencial nestes casos é que a justiça funcione e seja célere, para que as pessoas possam ter todas, o público em geral, mas também os visados, Exato. que têm direito à presunção de inocência e que têm direito a ver as suas vidas clarificadas. E, portanto, é fundamental que a justiça seja célere. Portanto, eu diria que não é impedir que a justiça funcione, mas é que ela seja célere, funcione bem. A justiça tem vários níveis, reparar. Talvez, eu sou professor de Direito, portanto eu conheço bem o funcionamento da justiça. Admito que para as pessoas seja um pouco complexo olhar para uma decisão de um juiz que depois é infirmada pela decisão de um juiz num Tribunal Superior. Isso é totalmente normal. É assim mesmo que a justiça funciona. Ela foi construída para atribuir garantias às pessoas de que os seus direitos são acautelados nas várias instâncias judiciais. Agora, há uma frase que se costuma dizer e que me parece muito acertada, é que uma justiça que não é célere não é justa. E, portanto, uma justiça tardia acaba por não ser justiça. Mas esta discussão é muito antiga. Porquê é que nada mudou de substancial nos aspectos que referiu, que ainda estão por... Repare, alguns aspectos evoluíram. De acordo, os que não evoluíram. Alguns aspectos evoluíram. Esse estudo que nós fizemos acabou... Enfim, não estou a dizer que foi exatamente esse estudo, mas certamente contribuiu para algumas alterações legislativas que aceleraram alguns aspectos e nós melhorámos nas estatísticas internacionais, sobretudo, como digo, na justiça civil, mas é preciso muito mais. Quer dizer, a justiça, houve um pacto entre partidos para a justiça. Os entendimentos entre partidos para áreas fundamentais de regime são importantes porque isso garante uma estabilidade para lá das legislaturas, para lá dos ciclos políticos. A justiça é certamente um deles. Houve um pacto, não foi exatamente cumprido. Exato. E, portanto, isso talvez justifique alguma inação que temos visto nestas áreas. E em relação às forças de segurança e à defesa, há aqui, de certo modo, há pouco referia os políticos e a questão da percepção que as pessoas têm dos políticos e da questão ética relativamente às forças de segurança e à defesa, isso também, de certo modo, acaba por acontecer. Pode-se falar que tem existido uma instrumentalização das forças de segurança ou não? Não me parece. Aliás, o grau de confiança dos portugueses nas forças de segurança e na instituição militar é elevada, até mais elevada do que nos políticos e até nos próprios juízes. E, portanto, isso não me parece. Mesmo enfim. Acha que estes últimos protestos acho que nós podem alterar essa visão ou não? Nós vivemos os últimos 3 meses um período muito quente da política portuguesa, em que os vários setores entenderam que havia aqui um momento para se expressarem. Isso é perfeitamente normal. E acho que não nos devemos apressar a retirar das várias manifestações, sejam elas na área da defesa, sejam elas na área do clima e outras, apressar a tirar daqui conclusões de longo prazo. Acho que a poeira vai acalmar e entraremos num período, espero eu, de alguma normalidade. E na saúde? Porque na saúde também se têm vivido momentos muito complexos e agitados, com muitas greves, com protestos, com, enfim, urgências a fechar. Isso também pode estar na base do descontentamento dos portugueses, ou não? Vamos ver, mais uma vez. Saúde e educação. Sim, exatamente. Vamos ver. São 2 setores onde, por um lado, haverá também algum fenómeno pré-eleitoral a agitar as águas, mas são 2 áreas que são estruturantes do Estado Social. E nós aqui temos olhado para estas questões de uma forma constante.
E repare, para que o Estado Social possa responder adequadamente às necessidades, sejam na saúde, na educação ou na segurança social, que é um tema para o qual também temos de olhar com cuidado, é fundamental que as contribuições para a segurança social, que as transferências para o Estado Social sejam robustas. E desse ponto de vista, E embora... que haja justiça fiscal também, não é? E que haja justiça fiscal, certamente. E, portanto, e que essa justiça fiscal seja pensada numa lógica duradoura e numa lógica sustentável. Porque aquilo que me parece fundamental no plano do Estado Social, e talvez algumas das dificuldades que nós estamos a assistir neste momento resultam daí, é uma preocupação de sustentabilidade. Nós não podemos olhar para o Estado Social, seja a educação, seja a segurança social, seja a saúde, numa lógica de curto prazo. Porque em algum momento isso vai rebentar, em algum momento a coisa vai correr mal. E no caso da segurança social isso é muito evidente. Nós fizemos um estudo há 3 anos sobre a sustentabilidade da segurança social e isso era muito claramente revelado, porque a nossa estrutura etária, a nossa pirâmide demográfica começa a estar invertida e, portanto, é muito difícil que um Estado Social seja sustentável. Estou a pensar concretamente na segurança social, mas o mesmo problema afeta a saúde e a educação, talvez mais até a saúde, porque, repare, a longevidade conjugada com a inversão da pirâmide demográfica, vai levar a uma pressão tremenda, já está a levar, mas ainda aumentará uma pressão enorme sobre o sistema, sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre a Segurança Social. E é sobre esta perspectiva de longo prazo. Repare que não tem a ver com o governo A ou B, ou o momento A ou B, tem a ver com o nosso projeto enquanto país e o nosso projeto enquanto Estado Social, e é para isso que eu acho que nós temos que olhar. Essa questão da segurança social, do futuro das pensões, já foi muito discutida noutras campanhas eleitorais há não muito tempo. Parece, nesta campanha, estar um bocadinho mais arredada, ser menos discutida do que outras questões que ganham relevância. Devíamos estar, neste momento, a falar mais sobre pensões? Eu acho que devíamos estar a falar mais sobre a sustentabilidade do nosso sistema, não só de pensões, do nosso sistema, do nosso Estado Social. Porque, repara, a questão é de fundo. Não é estar a discutir se no próximo ano se paga mais X ou Y aos reformados. É pensar no sistema como um todo e numa lógica de sustentabilidade. E isso eu acho que nós devíamos estar a pensar. Repare, quando nós olhamos para os dados da demografia, e nós ainda há pouco tempo na Fundação fizemos um retrato sobre a demografia em Portugal, quer sobre a longevidade e envelhecimento, quer sobre os jovens, quer sobre as migrações, o retrato é verdadeiramente assustador. Portugal perdeu nos últimos 10 anos, de acordo com o censo, 200 mil pessoas. A nossa projeção aponta para que em 2050 Portugal possa ter perdido 20% da população. A somar a isto, nós podemos ter nessa altura um ativo e meio por cada reformado. Portanto, isto é um retrato verdadeiramente insustentável. E é isso que nós temos que discutir. Quais são as políticas para garantir que a sustentabilidade demográfica do país existe e o retrato demográfico do país só se faz por 2 vias. Pela via natural, isto é, as pessoas que nascem, e pela via migratória, as pessoas que entram. Não há outra forma de olhar para a população e de olhar para a nossa estrutura demográfica. E nós, durante estes últimos 10 anos, entre 2010 e 2017, pelo menos, estivemos a perder população pelas 2 vias possíveis. Todos os anos saía mais gente do que entrava no país, todos os anos morria mais gente do que nascia no país. E é isso que leva a este decréscimo demográfico e aquilo que eu considero o pior déficit que Portugal tem neste momento, que é o déficit demográfico. Mas já se está a alterar, não é? Ligeiramente, mas eu acho que é um erro... da imigração. Certo, mas eu acho que é um erro pensar que o problema está resolvido. Eu acho que esse dado é muito importante para nós percebermos o caminho. Porque se até 2017 nós estávamos a perder população pelas 2 vias, a partir de 2017 começámos a ter saldos migratórios positivos. Mas os saldos naturais continuaram a ser muitíssimo negativos. E em 2017 e 2018 o saldo migratório positivo não chegava para compensar o saldo natural.
Temos que esperar que o migratório produza efeitos ao nível do natural. Não, isso também, mas repare, mas é que o natural continua muito baixo, muito negativo. Em 2020, também por causa da pandemia, foi o pior desde que há memória. Talvez em 1918 tenha sido tão mau com a gripe espanhola. Mas é muito mau o déficit natural. E, portanto, o que os dados mostram é que depois foi possível, e mais recentemente nós conseguimos equilibrar o saldo total, e só foi feito à custa da imigração. E tem toda a razão quando diz a imigração também ajuda no saldo natural, porque há uma fecundidade média entre mães e imigrantes superior àquela que existe entre nacionais. Isso mostra que 10% das crianças que nasceram em Portugal eram já filhas de mães estrangeiras. Portanto, esse impacto é positivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que no curto médio prazo, só a imigração é que permite compensar estes déficits. Sem descurar, evidentemente, não quero dizer com isto que devemos descurar os aspectos da natalidade, porque esses devem ser sempre acautelados. E as políticas de apoio à natalidade. Políticas de apoio à natalidade. E apesar de ter praticamente duplicado o número de imigrantes nos últimos, creio que 10 anos, Portugal tem hoje cerca de 7% de imigrantes, o que, se compararmos com Espanha ou França, que tem cerca de 10%, a Alemanha, que tem 18%, a sua percepção é que este caminho de imigração vai à margem ainda para... Sem dúvida, sem dúvida. De facto, Portugal, neste momento, pelos nossos números, estamos com cerca de 800 mil imigrantes, o estoque de imigrantes, corresponde a 7, 8% da população. Mas nós dividimos, no estudo que fizemos sobre a imigração, dividimos os países da União Europeia entre países de alta, média e baixa imigração. Portugal está ainda entre os países de baixa imigração. É verdade que está no primeiro lugar dos países de baixa imigração, mas está ainda entre os países considerados de baixa imigração. Portanto, há obviamente espaço para aumentar. Agora, o que é fundamental é que essa imigração seja feita de forma regulada, desde logo para garantir a dignidade das pessoas que nos procuram. Depois também, claro, preocupações relativas ao país e à capacidade de integração das pessoas. Mas, em primeiro lugar, é preciso acautelar que as pessoas que nos procuram e que nós recebemos são recebidas com dignidade. E se nós não tivermos uma política migratória ativa, se nós não tivermos uma política migratória adequada e regulada, as pessoas acabam por viver em situações de indignidade. Que isso não é acha que é o aceitável. que não está a acontecer agora, é isso? Não, o que aconteceu em Portugal ao longo dos últimos anos foi uma enorme dificuldade dos nossos serviços públicos em matéria de imigração lidarem com o aumento da procura e com o fenómeno migratório com que se enfrentaram. Refere-se nomeadamente ao CEF. Por exemplo, que aliás depois foi, no final do ano passado, substituído pela Agência para a Imigração, pela AIMA, que o CEF tinha, é sabido, mais de 300 mil, quase 400 mil pendências de processos em apreciação e um tempo de espera muito longo, de cerca de 2 anos, para que as pessoas pudessem ser entrevistadas. E, portanto, isto evidentemente levou a que o sistema não estivesse a responder. E que se nós pensarmos 400 mil pendências num estoque de imigrantes de 800 mil pessoas e 2 anos de espera, isto propicia situações de exploração, situações de dificuldades, um limbo jurídico em que estas pessoas se encontram. Isto, evidentemente, não foi bom. Não posso dizer que isto foi bom numa área que me parece fundamental para o futuro do país, como acabei de dizer. Acabam por não produzir os resultados que se pretende, a integração no mercado de trabalho. Por um lado isso, e por outro lado, repare no efeito reputacional que isto tem. Porque nós, às vezes, olhamos para o fenómeno migratório e achamos que isso está muito presente no discurso no dia-a-dia. A ideia de que os imigrantes vêm desempenhar as funções que os portugueses não querem, que vêm fazer trabalho pouco qualificado, isso é verdade, não contesto isso. Mas a imigração tem um potencial muito superior. A imigração tem um potencial de atração de talento. Nós hoje temos que falar de atração de talento por uma razão muito simples, porque há uma corrida global pelo talento. Todos os países do mundo, a começar pelos nossos parceiros da União Europeia, veja-se a Alemanha, por exemplo, agora lançou um programa muito agressivo de atração de talento. O talento é um bem escasso. Há bocado falava do capital humano. É um bem escasso e é um bem escasso no mundo. E é preciso atraí-lo e conquistá-lo. Isto só se faz com políticas adequadas,
Qual é a pessoa altamente qualificada que aceita estar 2 anos à espera ou estar num limbo jurídico? É evidente que só aqueles que não têm alternativa é que se sujeitam a uma situação dessas. E mais, repare, se nós tivermos políticas de atração de talento internacional, isso também nos vai permitir reter e atrair o talento português. Aquilo que é o grande problema que hoje tanto se fala, que é a saída dos jovens, o facto de os jovens não regressarem ao país. Se nós tivermos políticas de atração de talento, os nossos jovens também poderão ser atraídos e também poderão ficar a viver em Portugal. Evitar a saída. Deixe-me dar-lhe um dado muito interessante sobre isto. O ano passado entraram em Portugal 118 mil pessoas. Foi um ano bom desse ponto de vista, um número elevado de imigração. Entraram em Portugal 118 mil pessoas. Sabe quantas tinham nacionalidade portuguesa? Metade. 50%, porque quando nós falamos de imigrantes, nós estamos a falar daqueles que estiveram fora mais de um ano e que entram no país. Metade desses tinham nacionalidade portuguesa. Isto apesar de nós não termos nenhuma política... Ou dupla nacionalidade, eventualmente. Mas está bem, ou dupla nacionalidade ou nacionalidade portuguesa, mas eram de facto... Há o programa Regressar, embora... Mas até foi dificultado a certa altura e não me parece que seja suficientemente... Não quero criticar, acho que é importante. Mas essas políticas de imigração que defende incluem, por exemplo, a questão das cotas, do regresso das cotas ou não? Não, repare... Hoje as políticas migratórias são muito mais sofisticadas do que falar de cotas. Vou dar-lhe um exemplo, que não é um exemplo de cotas e me parece um exemplo muito adequado, que é o exemplo do Canadá. É uma espécie de cotas. Não é uma espécie de cotas. Não é uma espécie de cotas. O exemplo do Canadá, que é um exemplo que assenta nos pontos, que foi adotado depois pela Austrália, pela Nova Zelândia, foi adotado pelo Reino Unido e neste momento está a ser adotado pela Alemanha. Portanto, mesmo países, o Reino Unido já saiu da União Europeia, mas mesmo a Alemanha na União Europeia está a adotar o sistema de pontos. O sistema de pontos consiste em atribuir pontos, ou seja, uma pontuação, às pessoas que revelem determinadas qualificações que são necessárias ao país em cada momento. E quando falo de qualificações, não estou a falar necessariamente de doutoramentos ou de licenciaturas. Podem ser pessoas que têm treino ou experiência. Por exemplo, Portugal precisa de muitas pessoas para o setor do turismo. Ainda este verão, a Associação de Turismo dizia que Portugal precisava de 45, a Associação Hoteleira de Portugal precisava de 45 mil pessoas no verão para o turismo. É possível procurar pessoas que tenham qualificações para trabalhar na área do turismo. Não têm que ser doutorados, como é evidente. São pessoas que já trabalharam, que têm experiência, que conhecem o setor e que podem trabalhar no setor. E, portanto, mas isso é uma imigração controlada, no fundo. É uma imigração regulada, claro, porque tem que haver uma combinação, uma confluência entre o mercado entre o mercado, entre as necessidades que existem e a oferta. Porque se não houver, os primeiros a sofrer são os próprios migrantes, que não encontram trabalho e que depois são explorados e são sujeitos a situações de indignidade. Portanto, não há mal nenhum e em todo o mundo desenvolvido essa política faz em procurar fazer um encontro entre a oferta de trabalho e as necessidades que o país tem. E isso, da minha perspectiva, deve ser feito através de políticas públicas. Mas deixe-me perguntar, os eurobarómetros da última década e meia mostram que a imigração, tal como a questão da criminalidade ou o terrorismo, não faziam parte das principais preocupações dos portugueses, os eurobarómetros até 2022, desde 2005, creio. Ao contrário de temas como a situação económica, o custo de vida, as pensões, o desemprego. Acha que isso mudou nos últimos tempos? Porque é que temos falado tanto sobre a imigração? Repare, há desde logo um facto, é que entre 2010 e 2017 não houve imigração. Havia déficit. E, portanto, os números eram extraordinariamente baixos. Não era uma questão. Mas mesmo não era uma questão discutida. Em 2022, comparando com as outras questões, esta questão da imigração, segundo o Eurobarómetro, não era uma das principais preocupações dos portugueses. Não era e talvez não seja, é isso que eu lhe pergunto. Bom, talvez não seja. Também tem a ver não tenho... com a mensagem dos políticos ou dos partidos? Isso em toda a Europa, não é só em Portugal. Sim. Em toda a Europa o tema da imigração foi um tema que foi colocado no topo da agenda política. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Mas repare, eu acho que o tema da imigração é um tema que deve ser discutido. Deve ser discutido, mas na minha perspectiva deve ser discutido da perspectiva correta. Deve ser posto no plano correto. Ou seja, nós devemos partir do princípio que é a dificuldade demográfica que temos e a necessidade de regularmos os fluxos migratórios no mundo. Repare,
Repara, enquanto que Portugal perdeu 200 mil pessoas, a população mundial cresceu para 8 mil milhões. É preciso ter consciência que a população mundial está a crescer, mas a população europeia está a decrescer e está a envelhecer. E, portanto, nós temos que pensar nestes fenómenos e perceber como é que os podemos cruzar e em que medida é que os podemos cruzar. Mas a mensagem política acaba por ajudar ou prejudicar essa situação, porque a imigração acaba por estar, neste momento, muito ligada mais aos populismos e às extremas, à extrema-direita, nomeadamente, e ao impacto que isso tem. Isso acaba por ser prejudicial, acaba por condicionar uma política de imigração verdadeira? O que eu acho que é fundamental é falar a verdade às pessoas, é dizer a verdade às pessoas. Nós não podemos instilar medos infundados às pessoas. Nós temos que dizer a verdade. Mas a verdade passa por explicar que a imigração é necessária, mas também por explicar que a imigração deve ser regulada. Todos os países do mundo regulam a imigração. Isso é um ponto assente. Os países têm direito a regular a imigração. E eu acho que, para além desse direito, tem esse dever para garantir a dignidade das pessoas que entram e para garantir a dignidade das pessoas que estão. Isto são dados, são pontos de partida. Depois temos que dizer verdade às pessoas. Temos que dizer às pessoas quantos são os imigrantes, quem são os imigrantes, quais são as contribuições que fazem, onde é que estão a trabalhar e quais são as necessidades que o país tem. E a partir desse momento, cada um tira as suas conclusões. Uns serão mais favoráveis, outros serão mais contrários. O que não pode haver é falsidades, o que não pode haver é manipulação dos medos. Não é só a imigração, é também a segurança, é também o próprio sistema geopolítico. Quer dizer, tudo pode ser usado. A associar, por exemplo, a imigração a mais insegurança. Isto faz sentido? Há dados que provem isso? Ou não? Não, os dados não provam isso. Os dados não provam isso. Agora, é evidente que o que eu digo é que é preciso dizer a verdade às pessoas. Os dados não demonstram isso, mas as pessoas... Quando diz isso, a relação entre imigração e criminalidade. Os dados não mostram isso. Mas agora, é evidente que as pessoas têm também o direito de sentir da parte do Estado uma resposta adequada em termos de regulação do sistema migratório. E é também legítimo que as pessoas achem que o Estado não está a responder a essa necessidade. Quando veem 400 mil processos pendentes e quando veem 2 anos de espera. Portanto, é legítimo que as pessoas exijam... Ou seja, nós temos todos que falar a verdade e temos todos que olhar para o fenómeno de forma transparente. Há coisas que são factos, há coisas que são falsas. E a partir daí é legítimo exigir do Estado que dê à sociedade, numa matéria que eu acho fundamental e que eu acho que deve ser discutida, as condições para ela ser regulada. Volto a dar o exemplo do Canadá, que é um ótimo exemplo. É um Estado que está longe de ser considerado xenófobo ou racista, mas que faz uma gestão muito inteligente e muito correta do seu fenómeno migratório. Essa é outra vertente, é a contribuição também deste fenómeno migratório para esses fenómenos de racismo e de xenofobia. Nós temos, por exemplo, aquela organização Freedom, que ainda esta semana publicou um relatório e que na sua página, quando se refere a Portugal, ainda não sabemos os dados em concreto sobre Portugal, mas aponta Portugal como um país onde há esses fenómenos. Sim, enfim, não tenho dados para dizer isso. O que posso dizer ainda sobre o fenómeno migratório é que Portugal, comparado com a média europeia, por exemplo, nos dados do Eurobarómetro, os portugueses têm uma percepção positiva da imigração, entendem que a imigração contribui para o país, entendem que os imigrantes devem ter direitos e devem poder exercê-los. Portanto, em relação na comparação com a média europeia, Portugal é um país... Os portugueses são, em geral, favoráveis ao fenómeno da imigração. Mas falando sobre imigração, mas não só, em relação aos populismos, nomeadamente da extrema-direita, foram durante algum tempo uma discussão distante lá do centro e norte da Europa. Como sabemos, nos últimos anos houve um alastramento destes fenómenos um pouco por todo o mundo, e em Portugal também. O que é que mudou em Portugal que justifica isso? Portugal não está imune a todas as tendências e fenómenos que vão ocorrendo pelo mundo e que ocorreram na Europa, em Espanha, em França, em Itália, e que ocorreram no Brasil e que ocorreram nos Estados Unidos. Portugal era apontado um bocadinho como uma exceção, não era? Sim, é verdade, mas é natural que, enfim, acho que não nos devemos espantar, era uma questão de tempo de as coisas chegarem cá. Porque não havia um partido de extrema-direita, era isso? Ou porque não havia uma liderança que conseguisse capitalizar, ou porque as coisas a Portugal chegam sempre com algum tempo de atraso. Enfim, acho que não devemos também nem colocar Portugal como imune a esses fenómenos, nem talvez martirizar-nos excessivamente.
Enfim, são fenómenos que acontecem. Há uma parte destes fenómenos que resultam de algo que já falei aqui hoje e que tem a ver com o descontentamento em relação às políticas, à política e alguma posição de protesto que existe em relação à política. E, portanto, enfim, se o sistema melhorar, como todos esperamos, talvez esses fenómenos possam declinar em termos de relevância. E isso leva-me a perguntar-lhe se, independentemente do partido ganhar as eleições, esse descontentamento vai continuar ou não? Eu acho que agora cabe aos partidos, por um lado, neste período de campanha eleitoral, esclarecer as pessoas o mais possível e depois gerar entendimentos com mais ou menos estabilidade, gerar entendimentos que permitam dar resposta às reais preocupações das pessoas. Repare, eu acho que já falámos aqui hoje de várias. A questão demográfica, a questão do Estado social. Podíamos falar sobre a questão da pobreza, por exemplo, que é um problema, é um drama em Portugal. A questão do crescimento económico. Portugal está nos últimos 20 anos com crescimentos económicos anémicos e sem gerar riqueza não há riqueza para distribuir. Isso vai colocar também pressão sobre o Estado social. Estes são os verdadeiros problemas das pessoas. Então esse descontentamento não é fatalista? Há remédio De maneira para nenhuma. ele? Eu sou pessoalmente um otimista. E também se não fosse, não andava a estudar estas coisas e a falar sobre estas coisas. É porque acredito mesmo. Agora, eu acho que é uma questão de foco. Nós só conseguimos resolver os problemas se estivermos focados neles, se soubermos quais são e se percebermos quais são as soluções. E é isso que nós procuramos fazer, é chamar a atenção para os grandes problemas e, se me permite, talvez de perder menos tempo com a espuma dos dias, perder menos tempo com aquilo que não é estruturante para o país e olhar verdadeiramente para os problemas do país e tentar resolvê-los. Esse descontentamento também, de certa forma, tem-se vindo a refletir na forma de protesto. Muitas vezes Portugal é conhecido por grandes costumes, um povo que não se manifesta muito, que não protesta muito, mas ultimamente nota que há uma alteração a nível do tipo de protesto e da quantidade de protestos e de intensificar da forma das pessoas se manifestarem, de se pronunciarem. Isso demonstra alguma coisa a nível da sociedade civil ou não sente essa... Não creio isso. Nós olhamos para o passado, já tivemos momentos de protesto, nós tivemos uma crise financeira grave, certo. em que houve Manifestações manifestações espontâneas e até com elevado grau de vocal e, portanto, eu acho que nós já passámos por períodos da nossa história com grandes protestos. Não creio que estejamos a passar um período especialmente ativo desse ponto de vista. É bom ter uma sociedade civil ativa, como é evidente, é bom ter uma sociedade civil que conhece os seus direitos. E temos uma sociedade ativa? Nós trabalhamos todos os dias para isso. Acho que esse é o nosso grande objetivo, é ter uma sociedade civil informada e ativa. Acho que esse é o grande objetivo. Outra questão do descontentamento pode obrigar ou faria sentido repensar o sistema eleitoral. Ou seja, há 30 anos que nós... Enfim, que se estuda esta questão do sistema eleitoral, já houve várias propostas, mas a verdade é que nós temos perda de voto, temos uma falta de proximidade entre o eleitor e o eleito e, na verdade, nada aconteceu. Continua tudo igual, até a forma como votamos, ainda com a cruzinha à mão. Enfim, há vários aspectos que podem ser... Não sei se já se debruçaram sobre esta questão. Não especificamente, quer dizer, já tratámos o tema da participação eleitoral em vários momentos, nunca fizemos propriamente um estudo sobre a alteração do próprio sistema, mas esses estudos são feitos, a SED já o fez e já apresentou e há um conjunto de outras pessoas que já fizeram esse estudo e já o apresentaram. Os modelos são conhecidos, desde o sistema uninominal até sistemas mistos, com círculos de compensação. Mas as pessoas sentem-se representadas neste sistema? Pois, esse é o risco, não é? Sim. Esse é o risco, é que num sistema como o nosso, de método de onde proporcional, talvez criado uma distância grande entre as pessoas, entre os eleitores e os eleitos. O sistema uninominal tem a vantagem de uma muito maior proximidade. Depois também tem outras desvantagens. Depois falou no sistema de votos, de votação e, portanto, a ideia do voto eletrónico, por exemplo, que é algo que de vez em quando vem à baila, embora o voto eletrónico também tem riscos, claro, do ponto de vista da manipulação, da segurança dos sistemas informáticos, e nós hoje temos assistido a isso em várias latitudes. Apesar de tudo, nós já... Por exemplo, temos agora a decorrer um sistema de voto antecipado que permite facilitar as pessoas que não possam deslocar-se às urnas no dia 10, consigam votar em mobilidade e, portanto, acho que é possível
Mais uma vez, às vezes nós pensamos nas grandes reformas e há pequenos passos que podem ser dados no sentido da resolução dos problemas concretos. Por exemplo, este voto em mobilidade é algo que pode trazer facilidade à vida das pessoas. E diminuir a abstenção, exatamente. 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 Falou na questão do método de ontem e que foi muitas vezes usado o argumento de que complicava a vida dos pequenos partidos, e, se calhar com razão, mas a verdade é que nos últimos anos tivemos vários estreantes no Parlamento, sobretudo, portanto, desde 2015, com especial incidência em 2019. Como é que vê este fenómeno de ascensão de vários pequenos partidos e a entrada... Acha que vai continuar? Por um lado, é um sinal da vitalidade do nosso sistema político. Reparem, se nós olharmos para as primeiras eleições democráticas em 25 de abril de 1975, a representação parlamentar era muito mais rígida. Hoje temos muito mais dinamismo, não só muito mais partidos, como dinamismo. Partidos que entram, partidos que saem, partidos que crescem, formam grupos parlamentares, depois se reduzem a deputados únicos. Portanto, isso mostra a vitalidade do nosso sistema. Eu creio que o método D'Hondt, desse ponto de vista, favorece, quer dizer, não o método D'Hondt especificamente, mas o nosso sistema favorece, por exemplo, os círculos uninominais desfavorecem esta multiplicidade de partidos porque tendem a concentrar o voto útil nos dois principais partidos. Portanto, desse ponto de vista, o nosso sistema é muito vital. Agora, isso leva, obviamente, a uma necessidade de adaptação no plano da formação do governo e no plano da estabilidade dos ciclos políticos, porque isso implica, enfim, é mais difícil gerar maiorias absolutas e obriga a maior negociação parlamentar. Quer dizer, quanto mais a dispersão parlamentar, maior a necessidade de negociação parlamentar. E, portanto, eu não vejo isso como um mal em si mesmo e acho que não devemos olhar para isso como um mal em si mesmo. Isso é uma manifestação da vitalidade do nosso sistema. Portanto, um sistema um bocado mais fragmentado, acha que é para manter? Tal como está o sistema, eu penso que ele vai continuar, não vejo que ele vá decrescer. Agora, imagino é que possa haver... Não para estas eleições. Sim, mas não, e como tendência, mas imagina é que possa haver grande dinamismo aqui, ou seja, partidos que podem desaparecer e outros que podem surgir. Como já aconteceu passado, exatamente. Sim. Se tivéssemos um país regionalizado, seria diferente, certamente, ou não? Faria sentido? Se tivéssemos um país regionalizado, seria diferente. A regionalização está prevista na nossa Constituição. Ela nunca foi concretizada porque nunca houve um acordo político significativo para que essa regionalização pudesse avançar. E com a fragmentação parlamentar, repare que para acordos significativos no nosso Parlamento, incluindo para revisões constitucionais, é necessária uma maioria de 2/3. São 154 deputados. Há 20 anos que não há uma revisão constitucional em Portugal, desde 2005. Portanto, há 19 anos não há uma revisão constitucional em Portugal. Isto também mostra que tem sido difícil reunir consensos. Tem havido várias tentativas. Assim, é verdade. Depois acabam por cair com os ciclos políticos. Foi assim em 2011 e é assim agora, neste instante. Mas a verdade, o facto, é que não foi possível em 20 anos fazer uma revisão constitucional. Não foi possível outras, nomeadamente a regionalização. Obviamente a dispersão parlamentar não ajuda a haver grandes consensos na casa dos 2/3, não é? Mas seria um fator para diminuir esse tal descontentamento ou não é por aqui? Não sei, quer dizer, é evidente que há um aspecto da regionalização que é a aproximação. A regionalização seria a criação de estruturas intermédias, regiões administrativas, estruturas intermédias mais próximas do cidadão. Nós temos as câmaras municipais, que são estruturas próximas do cidadão e que têm dado uma excelente resposta. Acho que, aliás, o nosso regime democrático muito deve às câmaras municipais e aos presidentes de câmara, que têm, em geral, uma posição muito próxima dos cidadãos. Não estou certo que o sucesso do nosso sistema dependa da regionalização, mas vejo com dificuldade que possa haver um consenso de regime para que ela exista. Mas esta questão é discutida, pelo menos desde os finais da década de 90, se não antes, em que houve o referendo em 98. Desde essa altura, e já vão mais de 25 anos ou mais, o que é que mudou no país e na organização do Estado que possa trazer novos argumentos para esta discussão? Repara, houve aqui algumas alterações relevantes, desde logo, por exemplo, o desaparecimento dos governos civis. Há algumas competências que foram transferidas dos governos civis para as câmaras municipais e depois a criação das comunidades intermunicipais, o acordo entre partidos para a governação das comunidades intermunicipais. Portanto, eu, apesar de tudo, acho que nós fomos criando estruturas em que o Estado Central foi diminuindo a sua presença no plano local
e foram criadas outras estruturas que talvez permitam acomodar essas necessidades. Mas que retiram uma maior premência dessa discussão da regionalização ou não? Ou não estão relacionados? Eu acho que retiram uma maior premência, quer dizer, o desaparecimento dos governos civis, o fortalecimento das câmaras municipais e as comunidades intermunicipais assentes nas câmaras municipais. A minha percepção é que, no plano local, têm lidado bem com as necessidades cotidianas. Agora, a discussão está na Constituição. A discussão sobre a regionalização está na Constituição, portanto, não é algo que se vai inventar. E o resto voltou nesta campanha eleitoral também. Claro. Estamos praticamente a terminar, mas ainda há aqui duas questões que gostava de colocar e tem a ver com a campanha eleitoral, mas também com a comunicação. E nós temos assistido a nível mundial, mas também agora a nível nacional, a fenómenos de desinformação das campanhas eleitorais, com publicações falsas sobre manifestações de determinados candidatos ou determinados partidos. Como é que a liberdade e a democracia conseguem lidar com estes fenómenos que estão associados agora a estas novas tecnologias, às redes sociais e esta desinformação? Eu acho que é dos principais, se não o principal desafio ou ameaça à nossa democracia, é o problema da desinformação. Repare, eu acho que, e nós na Fundação, a primeira preocupação foi de fornecer informação de qualidade às pessoas, mas o grande problema que nós tínhamos há 20 ou 30 anos era o do acesso à informação. As pessoas tinham dificuldade em aceder à informação. Hoje o problema é o acesso à má informação. As pessoas são bombardeadas diariamente com informação e alguma dessa informação é falsa, é manipulada e é utilizada de forma intencional por movimentos políticos, mas também por outros, por grupos civis, por grupos empresariais. Portanto, é um risco que existe na nossa sociedade de forma transversal. Cada vez maior. E é muito importante, eu acho que essa é uma obrigação de todos, da classe política, mas dos meios de comunicação social e da sociedade civil em geral, educar as nossas crianças, desde logo, educar os nossos jovens e informar a população em geral para aquilo que se pode chamar de literacia mediática. A pessoa é bombardeada com uma informação e deve ter a capacidade de perceber qual é a origem. Houve triagem ou não houve triagem? Porque, reparem, não se deve diabolizar as redes sociais. Todos nós usamos as redes sociais. Os jornais, as rádios usam as redes sociais, as fundações usam as redes sociais. É um importantíssimo meio de comunicação. Mas é diferente receber uma informação que vem triada de um órgão de comunicação social ou que vem triada por uma entidade da sociedade civil ou aquela que é manipulada. E é muito importante, nós estamos preocupados com isso, em garantir a literacia mediática da nossa população. Será tema para um futuro estudo? Sem dúvida, sem dúvida. Fica aqui a promessa de pensarmos sobre isso. Em termos gerais, acha que temos uma boa informação em Portugal? Acho que temos uma belíssima informação em Portugal, acho que temos ótimos jornalistas, acho que há um risco, evidentemente, que tem a ver com o subfinanciamento dos órgãos de comunicação social e isso é algo que deve ser pensado como um todo. O Estado tem um papel a desempenhar ou não? Eu acho que é sempre muito arriscado, para além da participação pública nos órgãos públicos de comunicação, é sempre muito arriscado pensar que o Estado deve ser o instrumento financeiro. Agora, o Estado deve ser um promotor desse investimento e, portanto, deve criar as condições para que quem quer investir de forma transparente na comunicação social o possa fazer. Porque esse é um risco. Ou seja, uma das garantias que nós temos contra a má informação, contra a informação falsa, é uma comunicação social forte e resiliente. Para além do controlo, evidentemente, que faz do governo da coisa pública. E, portanto, um garante da democracia. E o garante da democracia, exatamente. Em termos gerais, nós podemos dizer, e ainda a propósito desta questão da comunicação social, que há liberdade em Portugal e há liberdade de pensar e de fazer, porque a Fundação, quando foi criada, de certa forma, como disse agora, foi para informar e quem está mais informado tem mais liberdade, tem mais capacidade de raciocínio. Sente que temos evoluído neste conceito de liberdade ou estamos a regredir? Não, eu acho que temos evoluído e acho que temos uma sociedade livre, não vou dizer o contrário, acho que não há um condicionamento ao pensamento, nem político, nem económico, nem social.
acho que há um risco grande de Portugal não conseguir... Embora deva dizer que as estatísticas mostram, por exemplo, que os jovens portugueses em média estão acima da média europeia em lidar com instrumentos digitais e no acesso aos instrumentos digitais. Portanto, há aqui uma grande apetência da sociedade portuguesa, em particular dos mais novos, de acederem aos mecanismos digitais e de receberem informação. O grande risco está em saber que informação e se estamos todos preparados para receber essa informação. Portanto, eu acho que o risco que corremos hoje não é de condicionamento à liberdade de pensamento e de informação, mas é de termos todos a capacidade de fazer a triagem da informação correta, da informação de qualidade. O que é que podemos esperar proximamente da Fundação Francisco Manuel dos Santos? Quais são as vossas ambições, os vossos projetos? A Fundação continua a estudar os grandes temas que preocupam a sociedade portuguesa dentro das áreas sociais e, portanto, na política, nas instituições, na economia, na sociedade. Estamos preocupados com a questão do crescimento económico e dos fatores que levam ao crescimento económico, estamos preocupados com a pobreza e as desigualdades e estamos preocupados com a qualidade das instituições, com a corrupção, com a ética na política. Portanto, estes são os temas que estamos e vamos continuar a estudar. Fizemos agora uma inovação que passa pela divulgação de policy papers e os policy papers não ficam apenas pelo diagnóstico da situação, mas procuram avançar recomendações concretas, isto sempre com base nas opiniões dos autores, dos cientistas, com base nos dados e nos factos que eles recolhem e a partir deles, portanto, não estamos a falar de opiniões infundadas, estamos a falar de recomendações de política pública que resultam dos autores, que são formadas pelos autores, pelos especialistas, com base nesse conhecimento dos dados. E com isto nós talvez sejamos um pouco mais concretos e capazes de formular, de ajudar a quem tem que decidir. Ok. Portanto, no fundo, serem alguém que os decisores políticos passam a ouvir ou pelo menos a considerar nas suas decisões. Nós esperamos que já nos ouvissem antes e achamos que nos ouviam antes, mas talvez agora possamos ser um pouco mais úteis no sentido em que temos essa capacidade de, através dos nossos autores, propor soluções concretas. E a sociedade civil sente que também tem vindo a ganhar com isso ou não? Ou não está a chegar lá? Não, sem dúvida que está a chegar. As pessoas aderem muito às iniciativas que são lançadas, têm muito interesse em consumir a informação, em ler os livros, as publicações, em participar nos debates e, portanto, eu sinto que a sociedade civil... às vezes também é um problema, eu sinto que a sociedade civil tem muito interesse, revela muito interesse, participa muito, talvez gostasse de ter ainda mais oferta e, portanto, se eu puder lançar um desafio é que a sociedade civil se mobilize como um todo para fornecer informação e para mobilizar este debate. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é pobreza. Pobreza é um flagelo em Portugal, 17% da população em risco de pobreza, muitos mais estariam se não fossem as transferências do Estado Social e, portanto, é um combate fundamental da sociedade portuguesa como um todo, garantir que a pobreza reduz. Uma resposta um bocadinho mais pequenina. Francisco Manuel dos Santos. É um grande empreendedor e empresário e uma fundação que procura honrar esse património e informar a sociedade portuguesa e criar uma sociedade mais ativa. Pedro Passos Coelho. Um primeiro-ministro numa época difícil do país. Aborto. Um problema que está resolvido na sociedade portuguesa. Eutanásia. Um problema que está em resolução na sociedade portuguesa. Papa. Um grande inspirador e uma figura mundial muito importante. Donald Trump. Um líder controverso, vamos ver o que acontece. Putin. Um criminoso de guerra. Médio Oriente. Uma situação instável, preocupante e a merecer a atenção do mundo. Tempos livres. Leitura e viagens. Filhos. 2. Desporto. 2 vezes por semana. Paz. Sempre para todos. Saudade. Alguma dos bons momentos dos amigos e da família. Pai. A minha referência. Portugal. O meu país. Gonçalo Matias, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.